Essa história, irmãos, conto essa história cantando assim. O salmista chama para cantar um novo cântico. Um novo cântico, falando do Messias prometido desde sempre, desde lá do Éden. Vamos cantar um novo cântico ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor. Glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
glorificamos, Senhor, neste momento, por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Abençoa, Senhor, todos que aqui estão, Senhor, e os que não poderão vir, Pai. Senhor, visita cada um que está enfermo, Senhor. Em especial o Helder, que passou por uma cirurgia, Senhor. Ser com ele nesse momento de recuperação, Pai, para que ele saia dessa cirurgia sarado, Senhor. Deus, fica conosco durante todo o momento da pregação. Que a mensagem que o pastor vai nos passar, que ele penetre em nossos corações, Senhor. E que verdadeiramente, Pai, nós possamos ser modelos, Senhor, da nossa vida, onde quer que vamos, Pai. Que a nossa vida seja o louvor, Senhor, para aqueles que estão de fora, que veja diferença em cada um de nós, Pai. Fica conosco, nos ajuda, Senhor, em mais a semana que está começando, nos leve em paz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de João. A mensagem do boletim tem como base essa primeira carta de João. No capítulo 2 de João, a mensagem do boletim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então esse versículo a gente vai ler de novo aqui na mensagem, é também o versículo da mensagem, que nós vamos falar sobre o poder para vencer essas coisas. Então nós vamos ler 1 João capítulo 2, dos versículos 15 a 17. Como a moça que ontem falava comigo, mas eu não tenho essa força toda. Tem mesmo não. Tem mesmo não. Essa força tem que vir de Deus. Esse poder tem que vir de Deus. Então, 1 João, capítulo 2, de 15 a 17, diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade do Pai, este permanece eternamente. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Oh, meu Deus, que o Senhor nos ajude a entender a sua mensagem nos versículos como esses aqui, tão terríveis, que a gente lê e só lê, não percebe a gravidade do que está sendo dito aqui. Que Deus nos ajude. Então, irmãos, olhem só. Nos últimos domingos, a gente tem pregado aqui uma série de mensagens e falamos sobre a lei de Deus e o seu propósito. Qual é o propósito da lei? É nos fazer iguais a Cristo. A gente tratou disso, não é? Nós falamos sobre sermos novas criaturas de Deus e para Deus. Quando Ele nos escolheu para Ele e não para nós mesmos, não é? Nós falamos sobre o remanescente fiel e o seu testemunho. Esse remanescente fiel vai dar um testemunho do Senhor, como se diz, nem que o rabo arranque, nem que queime ele num poste ou bote numa cruz, ou o que seja. Nem que seja difícil, é difícil mesmo. É por isso que você precisa de Deus. Se não fosse difícil, não precisava. Então nós vamos falar isso, irmão, sobre que poder é esse, o poder para vencer essa concupiscência da carne. Esses prazeres do mundo, nós não temos força para lutar contra isso. Nós não temos força para lutar contra o pecado. E quem recebe essa força? Os eleitos do Senhor. As suas ovelhas, os seus filhos. Quem não recebe essa força, está fora. Então, irmãos, nós falamos também, temos lembrado incisivamente aqui que o Senhor, o Salvador, Ele virá como juiz. Ele não virá mais como Salvador, não. Por enquanto Ele ainda é o Salvador. Quem opera essa salvação hoje aqui na terra, na igreja, é o Espírito Santo e através da igreja. Mas quando Ele vier, Ele virá como juiz. Vinde benditos, inde malditos. Ide maldito, tem mais jeito não. Nós sabemos disso. Ele virá buscar a palavra que nos disse que Ele viria a primeira vez e veio. É a palavra que diz que Ele virá a segunda vez. Então não há dúvida, Ele virá sim.
Isso nos dá certeza, o fato de que ele já veio, montou a sua igreja através dos apóstolos, isso nos dá certeza de que ele virá. E aqueles que foram transformados em novas criaturas, aqueles que foram chamados de Deus e para Deus, o remanescente fiel que dará testemunho, esses terão o poder para vencer o mundo, para vencer o pecado, porque são novas criaturas de Deus, para Deus, conforme o seu propósito. As 3 ou 4 últimas pregações a gente tem falado nisso, que eu fiz agora um resumo. E nós também falamos da característica desse remanescente fiel. A história de Israel está aqui na Bíblia para mostrar o tempo todo. Qual é a característica desse remanescente fiel? Um tantinho de nada, menos de 10% do povo de Deus em toda a história da Bíblia. É a obediência, é o temor a Deus. Jacó chega a se dirigir a Deus chamando-o de o temor de Isaac, seu pai. Era Deus. E a característica mostra que esse temor é uma das bênçãos da aliança eterna de Deus. Nós temos falado aqui isso aqui em toda a Santa Ceia. Aqueles que Deus escolheu, é Ele mesmo quem tira o coração de pedra, é Ele mesmo quem bota o coração de carne, é Ele mesmo quem bota o espírito novo e bota o seu espírito e bota o temor para que essas pessoas obedeçam a sua palavra. É Deus quem faz tudo isso, irmão. Isso está lá em Jeremias 31, está lá em Ezequiel 36, dizendo exatamente isso aqui. Então, irmão, não é possível, portanto, que um crente, um eleito de Deus, alguém que faz parte desse remanescente fiel, que faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, não é possível que uma pessoa, essa pessoa que faz parte desse rebanho, faz parte daí, não considere esse conhecimento. Tem conhecimento, porque eu estou ensinando aqui há 12 anos. Tem conhecimento. Não é possível que viva de conformidade com o mundo e querendo o mundo cada vez mais. Não é possível. Amando o mundo. O mesmo mundo que não recebeu o Messias, o mesmo mundo que matou o Salvador na cruz do Calvário. E eu estou apaixonada por esse mundo. Eu estou apaixonado por esse mundo. E digo que sou crente. Esses versículos são terríveis que nós lemos agora. O mundo que não fez caso do Salvador, e eu doido por esse mundo. O mundo que matou o Salvador, demonstrando o seu desprezo pelo Filho de Deus, pela lei de Deus, pelo seu plano, pelo seu propósito. E eu doido por esse mundo, dizendo que sou crente. É sobre isso, irmãos, que a gente vai falar. Que poder é esse para que eu vença essas coisas? Porque o mundo é atraente mesmo. Os prazeres do mundo são atraentes mesmo. Que poder é esse para vencer esse mundo perverso? E para saber que poder é esse, primeiro nós temos que conhecer esse mundo perverso. Temos que conhecer, irmãos, quem não conhece o mundo da cultura, não tem condição de conhecer a cultura do mundo. Então nós temos que saber, vamos olhar esse mundo. Vamos enxergar os encantos que o tornam tão agradável, tão apaixonante, tão desejável, para a gente poder perceber as armadilhas que aprisionam os incautos, mesmo dentro da igreja, mesmo dizendo que são crentes. Claro que nesse contexto aqui da Bíblia, na Bíblia toda, quando fala em mundo, em algumas vezes, não todas, às vezes fala em mundo como globo terrestre mesmo, mas a maioria das vezes fala em mundo, quando fala em mundo, não é? Ele está falando de tudo aquilo que é oferecido às pessoas, os prazeres que as pessoas podem ter, no sentido de afastá-las de Deus. Não esqueçam, esse mundo foi entregue à maldição pelo próprio Deus. Esse mundo foi entregue ao domínio de Satanás pelo próprio Deus. Então, esse mundo está cheio de armadilhas para afastar as pessoas de Deus. Nesse sentido é que o mundo com os seus encantos é a principal causa das suas próprias tragédias. Das tragédias dessas pessoas que se encantam com o mundo.
Lá em Romanos capítulo 1 está bem explicado isso. Como preferiram o mundo, como não deram glória a Deus, Deus os entregou à sua imundície, à sua incorrupção, à sua prostituição, aos seus desejos. Não há coisa pior do que Deus entregar alguém aos seus próprios desejos. Isso é sinal que essa pessoa não é sua filha, não é sua ovelha. Irmãos, todos nós sabemos, tanto pelas Escrituras como pela história da humanidade, em especial pela história de Israel, pela história da igreja, que a causa das lutas pessoais, que evoluem para guerras nacionais, é a ambição desmedida pelas coisas do mundo. Poder, fama, dinheiro. Tiago capítulo 1, aliás, capítulo 4, versículo 1, ele também fala isso. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Está na Bíblia. Atenção, isso aqui foi escrito para a igreja. Foi escrito para o mundo, não, foi escrito para a igreja. Isso deve nos deixar desse tamanho diante de Deus. O que João escreveu, que nós lemos aqui, foi escrito para a igreja. Foi para o mundo, não, foi para a igreja. Eu estou falando aqui para a igreja. E meio mundo de gente se aborrece. Pastor, está pensando que a gente não é crente. Estou pensando, eu tenho certeza. Seu comportamento prova isso. Então, irmãos, sempre foi assim, sempre será assim até Jesus voltar. Nós também sabemos pelo ensino da Bíblia e pela própria experiência que só há dois tipos de pessoas no mundo. Você vê claramente pessoas no mundo que você conhece e sabe que essas pessoas, nós não temos condição de fazer um julgamento preciso, mas eu sei que essa pessoa foi condenada para o inferno. Uma possibilidade de um malfeitor que fez desgraça e tudo, e você vê o cara morrer nessa desgraça, no mundo do crime, no mundo da prostituição, no mundo da corrupção. Não há possibilidade de uma pessoa dessa ir para o céu, todo mundo sabe disso. Então, irmãos queridos, só há dois tipos de pessoas no mundo, as salvas e as condenadas. Jesus diz que as salvas são muito poucas. Israel prova isso. As salvas são aquelas, unicamente aquelas que se satisfazem em Deus. O seu desejo é Deus. O seu desejo é agradar a Deus, ainda que lute, ainda que caia, ainda que apanhe, porque é normal, nós estamos nesse mundo, somos pecadores. Eu já disse para vocês aqui, eu não tenho tanto medo de ir para o inferno. Eu tenho muito mais medo de perder a glória de Deus. Se eu for para o inferno, está certo, Deus está certo em me lançar no inferno. É isso que eu mereço mesmo, eu e qualquer um. Agora, pela sua graça, Ele escolheu alguns para levar para a sua glória. Pois eu tenho medo disso. É de não estar com o meu Deus na sua glória. Até para o inferno não tenho medo, não. Isso é o meu natural. Eu tenho medo de não ir para a glória com o meu Senhor. Disso eu tenho medo. Só há salvos e condenados, meus irmãos. As salvas são aquelas que se contentam, têm a sua satisfação, têm o seu prazer em Deus, na sua lei. Desde Abel, que ofereceu o sacrifício agradável ao Senhor, ele estava preocupado em agradar ao Senhor quando fez o sacrifício. Para as pessoas salvas, o seu prazer é agradar a Deus. Nós sabemos que Caim não teve essa preocupação. Ele sabia, pela lei de Deus e pela ordem que Deus deu e pelo que Deus fez, inclusive com seus pais, que o que Deus queria era um sacrifício de sangue. Ele foi oferecer hortaliças, verduras, ele achou que era sabido mais do que Deus. Por isso, irmãos, para as pessoas salvas, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é a sua maior glória nesse mundo. O conhecimento dessas coisas é a maior glória. E é também um motivo sempre presente em sua memória para rejeitar o mundo e todas as suas
armadilhas, com todas as suas forças, por saber que foi esse mundo que crucificou o seu Senhor, que rejeitou o seu Senhor. Eu não posso ter sociedade com esse mundo. O apóstolo Paulo nos dá um testemunho muito forte disso quando diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que versículo bonito. Porque ele não nos influencia. Gálatas 6,14. Percebe, irmãos? A cruz fez a separação entre Paulo e o mundo. Obviamente, a cruz que ele está falando aqui significa a obediência à palavra de Deus. Ele não foi para cruz nenhuma. Significa o conhecimento de Deus e a obediência a partir desse conhecimento da doutrina. Ao contrário, as pessoas condenadas não sabem ou não lembram nada disso. Elas continuam amando o mundo e lutando pelas coisas do mundo com todas as suas forças para terem essas coisas que o mundo lhes oferece. Como Caim, não se contentam com o que Deus mandou. Eu quero é diferente. O jeito que eu faço está melhor do que Deus. Deus mandou sacrifício cruento, sacrifício de sangue. Ele ofereceu hortaliças, frutas, não sei o que mais. Frutos da terra. Não foi isso que Deus pediu. Não foi isso que Deus mandou. Quem sabe o que é melhor para mim e a minha família sou eu. Eu até conheço a palavra. Eu até ouço o pastor dizer todo domingo e toda aula aqui. Mas eu faço é do meu jeito. Quantos vivem assim aqui dentro, meus irmãos? Quantos agem assim aqui dentro, meus irmãos? Vocês sabem, eu sou obrigado a dizer quase todos. Essas pregações de domingo a domingo não servem para nada. Servirão para juízo. Irmãos queridos, como vimos nas mensagens dos últimos 4 domingos, pelo menos, não somos nós que nos salvamos. Não nos geramos a primeira vez na carne, muito menos somos capazes de nos regenerar no Espírito para a eternidade. Uma própria decisão nossa. É o Senhor quem tem esse poder, só Ele. Além disso, ninguém nasce crente. Pregamos um dia desse aqui, numa dessas pregações. Falamos de Davi. Todos nós nascemos na iniquidade. Salmo 51, versículo 5. Por isso é necessário que Deus nos regenere. E essa regeneração, por consequência, nos santifica. O que é santificar? É nos conduzir de acordo com a sua doutrina. E a partir de então, chamados por Deus e para Deus, como pregamos uns domingos atrás, Ele nos devolve, digamos, de volta para o mundo, só que agora iluminados, agora com a luz de Cristo, para clarear as trevas do mundo. É isso que é ser crente. Esse vai ter força para lutar contra as armadilhas e contra as delícias e os convites e as ilusões do mundo, ainda que tropece de vez em quando. Foi assim que o Senhor Jesus fez com os seus discípulos. Chamou-os do mundo, do seu mundo normal, social, econômico, financeiro. Vinde a mim, deixe seus barcos de pesca aí. Deixe sua profissão, venham. Tirou-os do mundo, preparou-os e devolveu-os ao mundo. Vão agora, vão fazer discípulos pelo mundo. Irmãos, é isso. Vocês agora são a luz do mundo. Vão. Irmãos, é isso que é a igreja. Qualquer coisa diferente disso é simplesmente religião. Com o nome de presbiteriano, batista, pentecostal, não sei o quê, candomblé, católica, é só religião. Meu Deus, isso é tão elementar na doutrina da salvação. Isso é tão elementar. E a pessoa que não sabe
ou não considera essas coisas, eu tenho que dizer isso, seguramente nunca foi convertida, embora esteja aqui dentro a vida inteira, desde criancinha. Ainda que seja um pastor pregando aqui para enganar as pessoas, como acontece em quase 100% dos pastores. Nunca foi diferente disso. Essa porcentagem que eu estou dizendo aqui de quase 100%, sempre foi assim na história de Israel, sempre foi assim na história da igreja e sempre será assim até Jesus voltar. Olha, irmãos, conforme lemos, um salvo não pode amar o mundo. Um salvo não pode amar as coisas do mundo. Porque um salvo sabe, como nós lemos aqui, está escrito que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, nada disso procede do Pai, mas do mundo. Eu tenho que estar ligado, como diz os jovens, eu tenho que estar ligado nisso. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Essa concupiscência são os desejos, eu quero, eu preciso. Quando Deus disse que Ele nos dará tudo de que necessitamos, não é o que nós queremos, não é o que necessitamos. O meu filho de 16 anos quer uma motocicleta, mas eu sei que ele não pode. Ele quer um carro, mas eu sei que ele não pode. Ele quer ir para a festa não sei onde, mas eu sei que ele não pode. Não é conveniente. Eu vou dar o que ele necessita. Irmãos, como eu já disse, no contexto da palavra, mundo aqui envolve todas as suas atrações fantasiosas, aqui chamada de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Estas coisas são os desejos da nossa natureza carnal, pecaminosa, pela nossa natureza adâmica, pela nossa natureza caída, pela formação que nós recebemos por herança, a formação gene que nós recebemos, DNA do nosso primeiro pai. Nós queremos nos gloriar em nós mesmos, pela posse das coisas desse mundo. Queremos ser o que não somos, queremos estar onde não devemos estar, queremos ter o que não temos. Queremos ser admirados pelo mundo. Queremos que as pessoas nos admirem. Quando Jesus disse, tudo aquilo que é exaltado ao mundo é abominação a Deus. Nós sabemos disso. Está na Bíblia. Então por que eu quero ser admirado pelo mundo? Droga. Por que eu quero que as pessoas me admirem? Eu devo estar preocupado em saber se Deus se agrada de mim. Se Deus se agrada de mim como um filho obediente. Interessante que a gente como pai sabe como é desagradável um filho desobediente. Cada pai aqui sabe disso. Só que o exemplo que nós damos para o nosso filho, que nós queremos ser obediente, é um exemplo de desobediência ao pai. Aí quer que o filho seja obediente. Irmãos, isso é a soberba da vida de que João fala. Queremos ter tudo que os nossos olhos veem, evidenciando claramente onde estão os nossos afetos. Onde está o nosso coração. Sem considerar que o apóstolo João está dizendo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é terrível, meus irmãos. Cada um aqui sabe o quanto ama o mundo. O quanto quer, porque quer. O quanto quer estar onde não é para estar, o que é para ter, o que não é para ter, o que é para ser, o que não é para ser. Cada um aqui sabe. Pois o amor do Pai não está em você. É o que a Bíblia está dizendo. Pense nisso, irmãos. Isso é um versículo da Bíblia, isso é terrível.
Não pode haver coisa mais terrível do que não ter o amor do Pai. Querem uma comprovação dessa verdade no próprio texto, na própria Bíblia? Por não ter o amor do Pai, aqueles que amam o mundo vivem como loucos, totalmente iludidos, tentando ganhar o mundo, mesmo sabendo que o mundo passará. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Caramba! Então uma pessoa que vive interessada no mundo, sabendo que o mundo passará, é um louco! Percebe a loucura, irmãos? De que adianta lutar tanto por algo que não tem sustentação? De que adianta lutar tanto por algo que é fantasia? Passará. Jesus faz uma pergunta sobre isso. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Jesus fez essa pergunta. Mateus 16, 26. Percebem a loucura, irmãos? Percebe a loucura de correr atrás das coisas do mundo? Você está correndo atrás do vento. Salomão explica tanto isso lá em Eclesiastes. Você está correndo atrás do vento. Além do mais, como já vimos nas pregações dos últimos 4 domingos, o mundo será julgado pelo mesmo que veio como Salvador, Jesus, que virá como juiz, o justo juiz. E esse mundo que ele julgará é o mesmo que o rejeitou, é o mesmo que o crucificou. Você quer estar desse lado, é? Observe, irmãos, que tomar partido do mundo é loucura absoluta. Preferir o mundo sabendo qual é o seu julgamento é loucura absoluta. Quantos irmãos aqui estão nesse caminho, preferindo o mundo, mesmo jurando que é crente, quando os seus atos, suas ações, seus desejos, seus afetos, seu coração está no mundo? Irmãos, acordem, irmãos. Como diz o povo das igrejas, acordem para Jesus. Acordem para Jesus. Prestem atenção à exortação que eu sempre dou. Uma vez um pastor me disse: Juarez, você tem o dom da exortação e da admoestação. Uma vez um pastor me disse isso. Eu digo: rapaz, eu não sei. Eu sei que o que eu vejo na Bíblia, eu interpreto, eu não vou encher a bola de pecador. A Bíblia não enche a bola de pecador nenhum. Os que pregam enchendo isso estão interpretando errado a Bíblia de propósito, às vezes exatamente para agradar a galera. Paulo disse isso: eu não quero agradar homens. Se eu quiser agradar homens, não serei servo de Deus. Ele disse isso aos Gálatas e disse aos Tessalonicenses. Eu não estou interessado em agradar vocês. Esses outros aí estão querendo agradar vocês. Eu não. Paulo diz isso. Então, irmãos, preste atenção. Não há a menor possibilidade de vencer o mundo sem o poder de Deus. E isso implica fazer a sua vontade. Que implica conhecer a sua vontade. Que implica estudar a Bíblia em oração, em comunhão, através do ensino do pastor, presbítero, ou que doutor, ou que o valha, ancião. Não há a menor possibilidade de alguém fazer a vontade de Deus se não foi regenerado por Deus. Também não há possibilidade de um regenerado por Deus não vir a fazer a sua vontade. Se ele chamou, ele justifica. Se ele justifica, ele santifica. Se ele santifica, ele glorifica. Tudo isso está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 e 30. É Deus quem põe um coração novo, como está escrito lá em Jeremias e Ezequiel.
É Ele quem põe um espírito novo, é Ele quem põe o seu próprio espírito, é Ele quem põe o temor para que os seus santos salvos façam a sua vontade, andem de acordo com os seus estatutos e os seus juízos. É esse o poder que vence o mundo, irmãos, que vence o pecado, que vence as tentações, que vence as armadilhas, que vence as ilusões desse mundo. O conhecimento dessas coisas é a nossa fé. Como João diz, essa é a fé que vence o mundo. A nossa obediência no temor do Senhor. Portanto, meus filhos, terminando, que cada um se examine a si mesmo. Todo mundo que está ouvindo aqui, é possível que tenha alguém aqui que não está nem escutando isso. Está nem escutando isso. Ali na salinha, dando aula para os meninos, 10 meninos, menos do que isso. E eu mesmo brincando e chamando atenção. E tudo. Quantas vezes... Ei, você não está aqui. Ali, bem pertinho de mim, com as cadeirinhas em volta de mim. Ei, presta atenção. É a tua vez de ler. Qual é o versículo? Tu estava onde? Onde tu estavas? Aqui não é. Está só o corpo aqui. Aqui, nessa plateia, quantas vezes eu olho para uma pessoa e digo, está só o corpo aqui? Quantas vezes eu olho para uma pessoa aqui na aula, segunda, sexta-feira, domingo, até na escola dominical às vezes acontece isso. Eu olho para a pessoa e digo, está só o corpo aqui. A mente está vagando longe. Cada um, irmãos, examine-se a si mesmo. Se você continua preocupado em ganhar as coisas do mundo, lutando em ganhar as coisas do mundo, você está no caminho da perdição eterna. Solução? Arrependa-se. Clame pela graça de Deus que está disponível. Peça a graça de Deus. Peça ajuda ao pastor. Confesse seu pecado. Vamos trabalhar. Chama os presbíteros. Vamos trabalhar. Vamos orar. Volte para o caminho do Senhor, se é que o conhece. Lute para fazer a vontade de Deus, se é que a conhece. Não é a sua vontade que interessa. Como amor, você não tem o direito, não. Tem direito, você até tem. Direito de ir para o inferno. Você não tem mérito nenhum. Você está pensando porque cuida da sua família até hoje, 40 anos, tem algum mérito diante de Deus, é? Você mesmo diz que não tem força. Pois é, quem lhe dá essa força é Deus. Qual é o mérito que você tem? Quem lhe deu condição de cuidar da sua família até hoje foi Deus. Qual é o mérito que você acha que tem? Pois é, mas eu quero, eu tenho direito. Por que eu também não posso ser isso? Eu lembro que uma vez no Banco do Brasil, lá em Piancó, um cliente quis tirar dinheiro lá para plantar. Eu disse, plantar o quê, meu amigo? Você vai plantar onde? Aqui só nasce pé de mandacaru e jurema. Naquela época foram os 2 anos mais secos que teve lá pelo sertão, eu estava lá. E eu não tenho direito de tirar um empréstimo aqui no banco. Não, direito você tem de comprar até um navio para botar aqui no sertão. Direito você tem de comprar até um navio para botar aqui no sertão onde não tem nem água. O que você não tem é condição de pagar. Não tem como fazer esse empréstimo para você porque você não vai ter condição de pagar. Direito você tem. Então é assim, irmãos. Pessoal, eu tenho o direito de ser feliz. Que direito? Que direito? Você rejeitou o Senhor? Que direito você tem de alguma coisa? Então, irmãos, não é a sua vontade que interessa, é a vontade de Deus. Não é Deus que tem que fazer a nossa vontade como nós normalmente oramos. Nós é que temos que fazer a vontade de Deus.
Eu duvido em alguma reunião de oração alguém está interessado na glória de Deus, em conhecer, mas não. Todo mundo em reunião de oração está interessado em que Deus faça a vontade de cada um ali. Atenda as suas necessidades que ele acha que é necessidade. Não é a sua vontade que interessa, é a de Deus. Como lemos no último versículo, se você tiver essa consciência e trabalhar nessa direção sob o poder de Deus e na graça de Deus, olha o último versículo, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Ponto e vírgula. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Agora se pode dizer, ô glória. Ô glória, o conhecimento disso. Aí sim você pode dizer, ô glória. O que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oh meu Deus, que coisa linda. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Peça graça a Deus, cada um. Arrependa-se. Lute para conhecer a vontade de Deus. Lute para fazer a vontade de Deus. Lute para ter a força do Senhor em você. Para fazer a vontade de Deus e não a sua. Que somente assim você permanecerá para sempre. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é bom. Como Deus é longânimo. Há 12 anos eu chamando a atenção aqui. Da mesma maneira, todo domingo, toda aula. Há quanto tempo Deus vem nos chamando ao arrependimento, à santidade, exatamente para que, pela sua graça, permaneçamos eternamente com Ele. Porque aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E Deus faz isso, não é por nós, não. É pela sua palavra, é pela sua fidelidade. E Ele faz isso para louvor da sua glória. Amém.